Agora vamos começar já com a nossa primeira entrevista aqui do Jornal Rede Alesp, que vai falar agora com o Dr. Tiago Natalio. Ele é advogado e fala sobre a reabertura das áreas comuns e os reflexos da pandemia nos condomínios. Bom dia, doutor Tiago. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Olá, bom dia a todos do jornal, bom dia a toda a sua audiência. Um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês mais uma vez. Prazer é nosso. Doutor Tiago, diante da pandemia, a vida em condomínio tem se tornado mais difícil. Digo isso em relação à intensificação dos conflitos, muitas vezes, né? Quais são os principais conflitos e qual é a dica para os síndicos poderem solucionar essas demandas, doutor Tiago? Sem dúvida que, em relação, dado o fato de uma aglomeração muito grande nos condomínios por conta do confinamento, nós temos percebido aí que os números de conflito eles aumentaram bastante e, na maioria das vezes, todos eles relacionados à perturbação do sossego. Ou seja, se nós imaginarmos o condomínio onde as crianças elas estão tendo aula dentro dos apartamentos, os pais, ao invés de sair para trabalhar, eles também estão fazendo trabalho home office. E, ao mesmo tempo, as crianças elas acabam brincando dentro do apartamento, fazendo barulho. Misturado a isso, nós temos os casos em que as pessoas entram com mudanças no condomínio ou até mesmo as obras que são necessárias. Então, diante de todo esse impacto que aconteceu no condomínio, os conflitos eles aumentaram de forma bastante alarmante. Agora, no tocante à tomada de decisão do síndico, qual que é o melhor papel, o melhor caminho ao síndico? Sem dúvida que nesse momento é conversar muito, é informar o momento em que estamos passando, pedir a compreensão dos condôminos através de informativos, de e-mail, comunicados no elevador, para que todos nós possamos usar um pouco do bom senso e também da empatia, entendendo o momento que a gente está e buscando cada vez menos ter conflitos. Não resolvendo essa questão, sem dúvida nenhuma, que o síndico vai partir sim para uma advertência ou até mesmo para uma multa e, na última instância, seria judicializar essa questão. Doutor Tiago, bom dia. Quem fala é Lilian. Doutor Tiago, nós temos leis federais, estaduais e municipais. Eu queria saber do senhor o seguinte, elas determinam o fechamento das áreas comuns dentro do condomínio ou os condomínios têm um estatuto próprio e têm autonomia para determinar e tomar essas decisões? Então, Lilian, muito se discutiu essa questão, mas o que nós temos visto, e isso na maioria dos casos, foram raras as exceções em que um município fez uma lei que atacasse ou que viesse totalmente para poder tentar mexer no dia a dia dos condomínios. Dado que nós estamos diante de áreas privadas, as leis elas têm um poder de alcance quando se tratam de questões relacionadas à saúde, mas no dia a dia das áreas comuns dos condomínios não teria esse poder. Mas, na prática, nós temos visto raríssimos municípios que entraram com leis, mas o que tem acontecido mesmo é o seguinte, os próprios condomínios, entendendo o que está acontecendo lá fora, e aí eu acho que um protagonismo muito importante do próprio síndico, que, ao perceber e agir de forma proativa, ele partiu a fazer os fechamentos, quando exigidos, e também tem partido aí para uma reabertura. Muito se discute se o síndico poderia ter feito isso sozinho ou não. Na verdade, o síndico, como representante da coletividade, a ele cabe os cuidados em relação à saúde dos demais condôminos. Então, ele tomou, sim, essa iniciativa lá no início e agora ele teve a possibilidade de compartilhar com os demais através de assembleia que vem ratificando essas decisões que o síndico vem tomando. Mas, em linhas gerais, essas leis, não houve nenhuma lei que impusesse, de fato, os fechamentos. Doutor Tiago, eu gostaria que o senhor explicasse para o telespectador, né, que muitos estão nos assistindo e não sabem o que seria uma assembleia dentro dos condomínios. Ah, perfeito. Uma assembleia, na verdade, ela é uma reunião formal, é o ato mais, vamos dizer assim, é o ato formal e solene mais importante na vida de um condomínio. Normalmente, todas as decisões importantes para o condomínio ela é tomada em reuniões, que nós damos o nome de assembleias.
Essas assembleias elas podem ser gerais ordinárias, que são para tratar daqueles assuntos corriqueiros, ou extraordinárias, quando vai tratar de algum assunto que não está ali no dia a dia, como, por exemplo, fechamento ou reabertura da área comum. Então, convoca-se uma assembleia, todos os condôminos são convocados e eles deliberam sobre o assunto. E é importante a assembleia que as pessoas que não comparecerem na assembleia dentro de um condomínio, elas ficam obrigadas a cumprir as decisões que a assembleia tomou. Isso porque existe uma característica da assembleia que é de soberania da assembleia. Além disso, todos os condôminos têm que ser convocados. E, doutor, qual que seria esse quórum? Tanto para reunião ordinária ou extraordinária, existe um quórum mínimo para poder estar prosseguindo ou não? Existem diversos quórums previstos tanto no Código Civil quanto na convenção do condomínio. A convenção nada mais é como se fosse a lei mais importante do condomínio, só que ela é feita num documento à parte que cada condomínio tem a sua. Mas no tocante aos quórums em si, como tem diversos quórums diferentes, a regra que impera é a seguinte: quando nós não temos um quórum específico na convenção ou na lei para tratar de um determinado assunto, aplica-se o quórum de maioria simples, ou seja, as pessoas que aparecerem em assembleia vão decidir por maioria simples, 20 a 29 a 28, 20 a 19 e assim por diante. Agora, doutor Tiago, essas assembleias continuam sendo apenas de forma virtual? Já é possível fazer presencial também ou ainda não? Então, uma ótima pergunta, até porque nós temos uma lei de transição desse período de Covid, que ele vem a resguardar toda a área privada, todo o setor privado. Então, nessa lei foi dito o seguinte, que as assembleias poderão, em caráter de emergência, serem feitas de forma virtual, hipótese em que o voto virtual ele será tido como um voto presencial. E aí foi importante essa lei porque havia muita discussão acerca das assembleias online ou assembleias virtuais, se elas teriam ou não validade. Então, durante esse período dessa lei, esse período de transição, que vai até 30 de outubro, as assembleias virtuais elas podem ser feitas com total segurança jurídica. Passado esse período, nós voltaremos ao status quo, ou seja, o anterior à pandemia, daquela discussão se pode ou se não pode. Muitos defendem que teria que estar prevista na convenção de condomínio essa assembleia para acontecer, mas fato é, quando a lei não proíbe, pelo nosso sistema ser aberto, então, em tese, é permitido. Doutor, voltando à questão da reabertura dos espaços comuns, né, nesse momento de pandemia, o síndico ele tem o poder de decidir sozinho pelo fechamento ou pela abertura dessas áreas? Então, lá no início, nós não tínhamos a possibilidade de fazer uma assembleia virtual. E nós também, pelo fato de termos diversos decretos que impedem a aglomeração, nós estávamos diante de uma situação em que nós não tínhamos a legalidade e a segurança jurídica da assembleia virtual, e nós não tínhamos a possibilidade de fazer uma assembleia presencial. Então, diante disso, o síndico, como representante da coletividade, ele acabou se antecipando e tomando a decisão sozinho. Muitos deles, mesmo assim, eles acabaram fazendo consulta aos condôminos, através de algum tipo de enquete para entender se eles estavam no caminho certo. Mas, posteriormente à assembleia virtual, a possibilidade dessa assembleia, não teve por que não consultar os condôminos. Então, o síndico ele toma as decisões sozinho, quando ele não tem a condição de consultar os condôminos, mas se torna injustificável o síndico manter, por exemplo, um fechamento, enquanto todos os condôminos querem uma reabertura, porque essa reabertura está acontecendo na cidade ou está acontecendo no estado. Doutor Tiago, o senhor falou sobre a assembleia virtual. Eu fico preocupado, às vezes, com um público mais idoso, um público que não costuma usar a internet com tanta frequência.
Quando um condomínio tem um público predominante mais idoso e as pessoas falam, não, eu não participei da assembleia porque eu não sei usar o computador, porque eu não tenho o hábito de usar o computador, o que deve ser feito neste caso específico? O que o síndico pode fazer para conseguir fazer a assembleia e, ao mesmo tempo, ter uma participação de mais condôminos? Perfeito, ótima pergunta. Estando aí diante de um caso emergencial, onde necessariamente nós precisamos reunir o máximo de pessoas, ainda que nós viemos a ter essa impossibilidade por parte de alguns condôminos, e também em conjunto com a impossibilidade de se reunir presencialmente, a gente vai acabar tendo que fazer, não tem outra alternativa. Tem muitas das vezes casos em que precisa fazer uma assembleia para poder reunir um valor, arrecadar um valor para fazer uma obra que é urgente. Mas saindo desse panorama do emergencial, nós temos que analisar o seguinte: a Assembleia Virtual é bem-vinda, sim, sem dúvida nenhuma, mas nós temos condomínio, como o colega disse, que eles são, por exemplo, projetados para idosos. Então, se eu imaginar que uma Assembleia Virtual ela vem exatamente para dar acessibilidade aos demais condôminos, como fica, por exemplo, os idosos ou um condomínio projetado para idosos? Ao invés de nós darmos acessibilidade, de nós incluirmos, nós estaríamos excluindo os condôminos da participação. Então, sem dúvida nenhuma que, de forma bastante inteligente, o próprio artigo 12, no parágrafo único da Lei 14.010, ele trouxe o seguinte texto, que, diante da impossibilidade da Assembleia Virtual, os mandatos de síndico, por exemplo, que é o mais importante a gente manter, eles ficam automaticamente prorrogados até 30 de outubro. Hipótese em que, a partir dessa data, pelo menos pela lei, a gente não vai ter mais Assembleia Virtual como obrigação. E aí a gente pode voltar para as assembleias presenciais. O Jornal da Rede Alesp fala agora com o Dr. Tiago Natalio, que está nos falando sobre a reabertura das áreas comuns e os reflexos da pandemia nos condomínios. Dr. Tiago, nesse momento de crise financeira, por conta dessa pandemia, né? Como é que ficou a questão da inadimplência? Pode um síndico conceder descontos, né? Juros, multas ou correção monetária? Como que ficou essa situação agora? E como também ela era antes dessa crise? Sem dúvida nenhuma que, dado o fato do fechamento, do confinamento, esperávamos, como já previsto, uma crise que ela viesse do ponto de vista financeiro. E a inadimplência ela aumentou em todos os setores. Nós imaginávamos que em condomínio seria ainda mais impactante, mas graças a Deus, pelo reflexo que a gente tem visto, não aconteceu dessa forma. Todavia, como a cobrança de correção monetária, juros, multa, ela é uma imposição da lei, não pode o síndico dar desconto dessas multas, dessas atualizações. Então, o que o síndico poderia fazer dentro dos condomínios, que é o que muito tem sido feito, é o parcelamento dessas dívidas, de modo que dê condição aos condôminos fazerem os seus acordos e pagar a dívida do condomínio comum, eu digo a cota condominial. Isso porque o condomínio necessita desses valores até para poder dar na própria manutenção e continuar tendo as utilidades que o condomínio tem. Doutor, um condômino que ele está inadimplente, ele fica sem o síndico ele tem o direito de proibi-lo de usar as áreas comuns ou não? Então, esse assunto, ele já foi levado ao Tribunal de Justiça, ou melhor, ao STJ, e lá foi decidido que nenhuma penalidade pode ser dada ao condômino que não seja uma penalidade pecuniária, ou seja, aquelas que envolvem valor. Então, o síndico não pode proibir o condômino de utilização da área comum, como, por exemplo, não vai utilizar mais a piscina, ou a quadra, ou a academia. Até porque, se nós imaginássemos uma penalidade como essa, além de ser algo que expõe o condômino, é algo vexatório, nós poderíamos imaginar que vai até contra o princípio da dignidade da pessoa humana. E, além do mais, esse condômino, uma hora ele vai pagar essa cota condominial. E quando ele pagar, como que fica? A gente não tem como mensurar. E ele vai alegar o quê? Então, se vocês me proibiram, agora eu quero pagar com desconto. Então, ficaria muito difícil uma situação dessa. Mas o que a lei prevê,
como uma penalidade não pecuniária é a impossibilidade desse condômino votar nas assembleias de condomínio. Então, essa é uma penalidade que a gente pode aplicar a ele. Doutor Tiago, é claro que cada cidade tem as suas particularidades nesse momento de pandemia, cada condomínio, mas, de uma forma geral, como está se dando essa reabertura? Como que estão sendo liberadas áreas comuns dos condomínios neste momento? Da mesma forma como lá no início nós tivemos o fechamento como um reflexo do que aconteceu nas cidades e nos estados, nesse momento de reabertura, a gente tem observado o mesmo reflexo. Então tem sido difícil síndicos mais conservadores dizer que não, a gente não pode abrir. Não, porque os condôminos também têm pressionado essa reabertura, porque eles têm visto a reabertura dos parques, dos shoppings e assim por diante em cada cidade. Então, os cuidados, eles não são diferentes do que a gente tem visto no setor público ou no setor privado, nos diversos comércios que a gente participa. Então, a utilização de máscaras como um item obrigatório, principalmente aqui no estado de São Paulo, que a gente tem decreto para essa questão, a utilização de álcool em gel dentro das áreas, o isolamento, digo no ponto de vista de uma limitação de condôminos utilizando uma determinada área. Então, por exemplo, na academia, vamos limitar a utilização de 6 pessoas ao mesmo tempo, vamos limitar a questão do distanciamento social, a mesma coisa na utilização da piscina, na utilização da quadra, nos elevadores, a utilização por família, ou a cada vez sobe um, desce o outro. Então, algumas regras têm sido implementadas de modo a gente conseguir, de fato, dar essa reabertura nos condomínios, como se fosse num protocolo mesmo de segurança à saúde. Bem, doutor Tiago, agradeço a entrevista. Mais uma vez, muito obrigada por participar aqui do nosso jornal e tenha um bom dia. Eu que agradeço, um bom dia a todos vocês e um bom dia a todos a sua audiência. Obrigada.